Preparem-se. Assim como antes, dividiremos nossas forças em 4 e eliminaremos todas as sentinelas que os bandidos posicionaram a caminho de seu covil. Lembrem-se, não lhes deem chance. Mesmo um único fugitivo pode significar o fracasso de nossa operação. Se isso acontecer, recuaremos imediatamente e deixaremos que as outras tropas no futuro lidem com eles. Wan Chong olhou para o lado e ordenou. Sim, senhor, respondeu Ma Song. Ao ouvir os baques surdos vindos da floresta, um sorriso vago surgiu nos lábios de Wan Chong. Os bandidos podiam ser fracos, mas seria tolice presumir que lhes faltava inteligência. Para sobreviver às limpezas periódicas realizadas pela corte real, eles precisavam ou de força superior ou de uma cautela extraordinária. Como era impossível para eles serem mais fortes do que as tropas da corte real, a última opção era a melhor. Até os ratos desenvolveram sua própria força de sobrevivência, nem é preciso dizer esses bandidos. Shugan e Huang Yongtu eram extremamente carentes de experiência prática, o que os levou a subestimar a natureza da missão. Eles acreditavam que poderiam facilmente suprimir os bandidos com força absoluta, e foi essa mentalidade que os condenou ao fracasso. Desde o início, Wan Chong sabia que o propósito desta missão era avaliar sua experiência e inteligência, e não apenas sua força. Como bandidos, não importava quão alta fosse a noite ou quão cansados seus membros estivessem, os bandidos ainda garantiam que houvesse sentinelas posicionadas para vigiar os inimigos. Sem eliminar as sentinelas no perímetro do covil dos bandidos, seria impossível eliminar todos os bandidos. Shugan e Huang Yongtu deveriam ter percebido isso quando sofreram seu primeiro fracasso. Mas talvez por falta de experiência, ou talvez por subestimarem demais os bandidos, ignoraram esse fator crucial e atribuíram seus fracassos à má sorte. Preparem-se. Após a retirada das sentinelas do perímetro, as tropas se reorganizaram no ponto de encontro. Em seguida, Wan Chong levantou a mão e sinalizou para que as tropas invadissem o acampamento. Naquele momento, a maioria dos bandidos ainda estava em sono profundo. O quê? Sentinelas? Na estrada principal, ao pé da montanha, após receberem o relatório do espião, Shugan e Huang Yongtu se entreolharam em choque. Desde o início da missão, eles nunca haviam levado aqueles bandidos fracos a sério. Eles pensavam que as inúmeras vezes que haviam falhado se deviam a uma série de coincidências que conspiravam contra eles. Embora tenham eliminado as sentinelas que encontraram a caminho das tocas, nunca, nem em seus sonhos mais loucos, imaginaram que aqueles simples bandidos chegassem ao ponto de plantar um grupo enorme delas ao redor de seus acampamentos. Então é isso. E pensar que o sujeito não nos avisou sobre isso. Huang Yongtu ficou furioso com a descoberta. Se aquele sujeito o tivesse informado sobre o assunto, ele não teria falhado tão tragicamente, a ponto de quase perder a vida por causa de um sabre envenenado. Mas considerando como eles trataram Wan Chong nos últimos dias, Huang Yongtu também sabia que não havia como a outra parte ser tão gentil a ponto de esclarecê-los sobre esse ponto. Então é isso. Por outro lado, depois de descobrir o segredo de Wan Chong, Shugan arregaçou as mangas e se levantou decididamente. E eu aqui me perguntando que tipo de segredos ele guardava. Agora que sei o que está acontecendo, seus dias de presunçoso acabaram. Foi como se o véu que cegava seus olhos tivesse sido levantado. A confiança, juntamente com o desdém que sentiam por Wan Chong, retornou aos seus rostos. Se o fracasso se devesse a esse descuido da parte deles, eles deveriam se sair melhor do que Wan Chong depois de resolverem o problema. No final, aquele camponês do campo de treinamento de Kung Fu ainda estaria sob seus pés. Naquele momento, o barulho de cascos de cavalo soou na floresta, e Wan Chong e seu pelotão emergiram das árvores. Você cumpriu a missão? Perguntou Shugan. Sim, Wan Chong assentiu. Parabéns, Shugan cuspiu friamente. Wan Chong riu baixinho em resposta. Seu olhar pousou momentaneamente em um certo cavaleiro parado na formação atrás de Shugan, mas optou por não expor o assunto. Em vez disso, retribuiu o gesto. Obrigado. Pirralho, vou tirar essa alegria da sua cara. Acha que não sabemos esses seus truques? Shugan, agora é a nossa vez. Seus cavalos galoparam para longe, levantando uma grande massa de poeira em seu rastro. A dupla partiu com grande confiança e ambições em mente, mas isso não os impediu de retornar em um estado lastimável. Na verdade, pareciam piores do que nas vezes anteriores. O que aconteceu? Você não prestou atenção em como ele limpou as armadilhas. Shugan encarou o cavaleiro que seguia Wan Chong anteriormente, com o rosto vermelho de raiva. Lembrando-se da lição, ele se certificou de caçar todos os batedores e sentinelas escondidos ou óbvios espalhados pela área. Mas uma simples armadilha feita de vinhas tornou seus esforços inúteis. Além disso, quanto mais eles avançavam para o oeste, os bandidos montavam armadilhas cada vez mais complexas e formidáveis, tornando mais difícil se proteger delas. Só então Shugan percebeu que entrar silenciosamente no covil dos bandidos era muito mais complexo do que simplesmente eliminar as sentinelas da área. As inúmeras armadilhas espalhadas pela área também representavam um enorme problema. Sob o olhar furioso de Shugan, o cavaleiro respondeu ansiosamente. Eu também não sei. Eles não pisaram em uma única armadilha durante a operação, então eu também não notei nada. A única função de tropas terrestres como essas era obedecer às ordens à risca. Como Shugan lhe pediu para seguir Wan Chong, ele simplesmente fez o que lhe foi ordenado. O que Shugan lhe pedia naquele momento já estava muito além do escopo de suas responsabilidades. Caramba! A pele de Shugan e Huang Yongtu escureceu. Nós subestimamos aquele pirralho. Ele ainda tem outros segredos escondidos de nós. O ressentimento ardia nos olhos da dupla. Ambos haviam sofrido muito nas mãos dos bandidos. Quando Shugan falhou, Huang Yongtu pensou que era apenas uma coincidência e prosseguiu com o ataque. Mas, no final, ele também acabou no mesmo estado.
Nessa competição não oficial, ambos perderam completamente. O vencedor acabou sendo o aparentemente inexpressivo Yuan Shong. Ao ver os dois retornando, Yuan Shong inesperadamente montou seu corcel e o saudou com o punho. Vocês retornaram. Conseguiram se livrar dos bandidos. Lembrando-se do desdém demonstrado por eles antes de partirem, não conseguiram deixar de se sentir envergonhados e humilhados pelas palavras de Yuan Shong. Se fosse possível que desaparecessem no ar, teriam desaparecido ali mesmo. O retorno triunfante que eles imaginavam não aconteceu, e uma realidade completamente oposta foi jogada na cara deles. Por que você está agindo assim tão presunçoso? Tudo o que você fez foi eliminar alguns grupos de bandidos. Isso é motivo de orgulho, disparou Huang Yongtu. Proferir essas palavras o envergonhou ainda mais, mas a raiva que fervia em sua mente ia muito além disso. Se não fosse pela presença do tenente Zanlin, ele já poderia ter dado um soco em Yuan Shong. Por outro lado, Shugan simplesmente bufou friamente e levou seus subordinados para o lado. Por que você não conta logo para eles? Uma voz soou de repente ao lado de Yuan Shong. Surpreendentemente, Bai Silin estava vindo em sua montaria. O que você quer dizer? Yuan Shong respondeu com um tom duvidoso. Eles acham que você é um camponês comum do campo de treinamento de Convo. Por que não revela sua verdadeira identidade? Bai Silin avaliou Yuan Shong da cabeça aos pés, aparentemente tentando compreender suas ações. A sensação de familiaridade com Yuan Shong aumentava a cada momento. Ela tinha certeza de já tê-lo visto em algum lugar, mas não conseguia identificar exatamente. Além disso, sua maneira de lidar com as coisas também havia fisgado o interesse dela. Identidade? Que identidade eu posso ter? Perguntou Yuan Shong, aparentemente confuso com as palavras de Bai Silin. Não há uma única pessoa de origem humilde que ousaria falar com descendentes de clãs prestigiosos como você. Bai Silin balançou a cabeça. Seus olhos estavam fixos em Yuan Shong, como se tentasse penetrar profundamente em sua alma. Não há como você ser um camponês comum. Não sei do que você está falando. Yuan Shong riu do assunto como se fosse uma piada, antes de montar em sua montaria de volta ao seu pelotão. Parecia que a moça do clã Bai era muito mais astuta do que Shugan e Huang Yongtu. Ele temia que se continuasse falando com ela, poderia se entregar. Olhando para as costas de Yuan Shong, Bai Silin suspirou profundamente. Ela tinha a sensação de que Shugan e Huang Yongtu poderiam ter brincado com alguém que não deveriam. Essa pessoa estava claramente insatisfeita com eles e estava brincando com eles. Mas como ele se recusava a falar, não havia nada que Bai Silin pudesse fazer. Após 2 fracassos consecutivos, a dupla decidiu que não adiantava mais tentar. Afinal, não importava quantos bandidos matassem, de nada adiantaria se não conseguissem cumprir sua missão. Logo, após uma série de discussões, eles voltaram seus olhos para Yuan Shong. Pirralho, venha cá. É a sua vez. Enquanto Yuan Shong estava ocupado descansando com as costas apoiadas em um pinheiro, Huang Yongtu de repente se aproximou, bloqueando o brilho da lua brilhante. O que você quer dizer com, é a minha vez de novo? Um brilho penetrante cruzou o olhar tranquilo de Yuan Shong. É a sua vez de caçar os bandidos. Huang Yongtu disse friamente. Acho que não, respondeu Yuan Shong sem hesitar, enquanto pegava o saco de feijões pendurado em sua cintura e oferecia um punhado deles para a pequena sombra ao seu lado. O que você disse? Huang Yongtu gritou de repente, furioso. O sujeito à sua frente estava, na verdade, desafiando suas ordens. Se não me falha a memória, já fui uma vez hoje, não é? Yuan Shong respondeu calmamente. As regras mudaram. Agora é o dobro para todos, respondeu Huang Yongtu sem hesitar. Ele já havia resolvido os detalhes em suas conversas anteriores com Shugan. É mesmo? Então eu recuso. Yuan Shong rejeitou as instruções mais uma vez, sem qualquer hesitação. Você se atreve? Huang Yongtu teve um acesso de raiva. Não se tratava mais de Yuan Shong estar disposto a ir ou não. O que realmente o enfurecia era a atitude fria de Yuan Shong. Esta é uma decisão que todos nós tomamos após cuidadosa consideração. Quer você goste ou não, você terá que ir. Caso contrário, não me culpe por ser rude com você. Essas palavras haviam sido sufocadas por Huang Yongtu por muito tempo, e finalmente ele encontrou uma oportunidade de verbalizá-las. Ele queria há muito tempo dar uma lição naquele sujeito. Como um mero camponês do campo de treinamento de Convo poderia agir de forma tão rude diante dele, um membro da elite do campo de treinamento de Shenwei? Eles podem não ser tão capazes quanto esse sujeito em lidar com bandidos, mas em termos de cultivo, eles definitivamente estavam na liderança. Se esse sujeito ousasse continuar desobedecendo às suas ordens, não haveria mais necessidade de usar palavras. Considerando suas ações intencionais no meio da missão, nem mesmo Zanlin seria capaz de dizer nada se quisesse lhe dar uma lição.